Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre comunicação alternativa, CAA. Como transformar o caos da nossa rotina diária em uma forma de comunicação e rotina funcional, prática e o melhor, aplicável para todas as situações. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora? Antes de qualquer coisa, vamos pensar uma coisa. O que é comunicação alternativa? Então, comunicação alternativa, ela é toda forma de comunicação utilizada de forma alternativa por uma pessoa que não é oralizada ou que tem dificuldades de linguagem persistentes e pontuais. Comunicação alternativa, ela não é a comunicação que você usa na sua casa com seu filho. Não é porque você entende que aquilo é comunicação. Comunicação alternativa, ela é um sistema de comunicação elaborado, preparado e, melhor, comprovado cientificamente. E ainda melhor do que isso, um sistema que pode ser reproduzido e compreendido por outras pessoas. Então, se o seu filho usa uma comunicação, o jeitinho dele de te pedir bolacha, mas comigo esse jeitinho não funciona, isso não é comunicação alternativa. Isso é apenas uma forma de comunicação criada na cultura da sua casa. Isso não serve como comunicação alternativa. Comunicação alternativa, normalmente, ela é utilizada por tecnologia, baixa tecnologia, que são as fichas, né, que são plastificadas, recortadas, para crianças fazer trocas, ou até mesmo por aplicativos, por sistemas mais robustos de tecnologia. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, ok? E por onde a gente vai começar essa comunicação alternativa? Uma dica muito bacana, e pra gente começar, é fazendo uma rotina. Estabeleça uma rotina visual para o seu filho, para o seu aluno, para o seu paciente. Nessa rotina, coloque coisas básicas de vida: manhã, tarde, noite, acordar, escovar os dentes, comer, descansar, dormir. Coloque exatamente aquilo que a criança vai fazer. Utilize imagens simples. Utilize, talvez, até mesmo fotos do que vai fazer, fotos do lugar para onde vai, fotos dos espaços que a criança vai utilizar. E uma dica que vale ouro: deixe sempre um espaço em branco na rotina ou até mesmo uma ficha de surpresa, porque flexibilidade se aprende lidando com imprevistos. E todo mundo tem imprevisto todos os dias. E quanto mais cedo a criança aprende a ser mais flexível, melhor vai ser para a vida dela no futuro. Porque na vida adulta, ela vai ter que lidar com muita flexibilidade. Eu sei que muita gente fala que o autista é apegado à rotina, mas mesmo diante de uma rotina, você tem também que lidar com imprevistos e tem que ter muita tolerância, porque às vezes você vai lidar com inúmeros imprevistos numa rotina totalmente estabelecida. Ensine seu filho a fazer escolhas. Deixe para ele coisas na rotina dele que ele pode escolher. Então vamos lá, vou desenhar para ficar bem claro. Então você desenhou a rotina do seu filho: acordar, escovar os dentes, tomar o café da manhã. Escovar os dentes não é uma escolha, tem que escovar os dentes. Mas o café da manhã você pode ter abaixo da ficha do café da manhã, dar para ele as opções. Como por exemplo, café da manhã você pode ter duas fichas. Uma ficha de um Danone ou uma ficha de uma fruta, e ele pode escolher entre o Danone e a fruta. Você pode deixar para ele escolher entre brincar com os blocos de montar, ou com o dinossauro, ou com os carrinhos, entre brincar no quarto ou brincar no quintal. Dê a ele possibilidade de escolher e utilize essa rotina de comunicação, né, esse painel de comunicação, esse painel de rotina, para que ele faça escolhas, escolhendo primeiro o que vai ser parte da rotina dele do dia. Eu sempre oriento as famílias: não deixe tudo disponível, faça seu filho escolher. Então, se o seu filho tem 50 brinquedos com que ele brinca, eu posso te garantir, ele não brinca com os 50. Ele pode até manusear e tocar os 50 brinquedos ao longo do dia, mas ele não está brincando com todos eles. Então, faça fichas dos brinquedos e faça com que ele escolha. Designe 5 brinquedos por dia, ou até menos, 2, 3, dependendo da criança. E aí você faz ele escolher. Na hora de montar a rotina, no espaço de brincar, abaixo da ficha de brincar você deixa um espaço, pega as fichinhas dos brinquedos que você vai disponibilizar e fala assim: filho, qual você quer? Ensine o seu filho a fazer escolhas, a fazer pedidos. Dessa forma ele vai se desenvolver para, no futuro, fazer comentários, expressar sua vontade com mais autonomia. Lembre-se que comunicação tem a função de garantir
autonomia. Eu sei que no dia a dia a gente tem muita dificuldade em encontrar profissionais que vão conseguir usar a comunicação alternativa. Aqui mesmo na nossa cidade, na cidade de Bauru, nós temos muitas famílias que nos procuram porque nem todos os profissionais trabalham comunicação alternativa. Mas estratégias de comunicação podem ser implementadas por qualquer um em casa, com alguma instrução, é claro. E é o que eu estou dando hoje para você, uma instrução para que você implemente estratégia de comunicação. Uma estratégia que é infalível e indispensável é você ter em casa o que eu chamo de PEX caseiro, ou um álbum feito para sua casa, para sua realidade. Então você pode fazer um álbum para o seu filho que seja um fichário, que tenha as fichas de coisas que ele pede para comer em casa, de coisas que você vai pedir para ele fazer em casa, brinquedos, programas de televisão, filmes que ele gosta, pessoas da família que ele pode pedir para sinalizar saudades, sinalizar que quer visitar, lugares que eles querem visitar. É sempre bom você ter isso em casa. Isso também, como eu disse antes, tem uma dica de ouro. Se existe a dica de ouro de você dar a possibilidade de escolha e dar a possibilidade de surpresa, essa é a dica de prata. Tenha um caderno de comunicação específico para a sua casa. Pensando na nossa próxima ideia, o que é indispensável é nós usarmos tudo o que nós temos. Ah, Luan, como assim? Use tudo o que você tem. Se você já montou para o seu filho uma rotina, um painel de rotina do dia ou da semana, ou algumas crianças podem ter painéis até do mês, eu já tive que fazer uma vez uma estrutura do ano todo para um paciente, porque essa paciente tinha uma jornada bem ampla, então ela queria saber quando que seria a viagem dela para a praia com a família, né? As férias, o aniversário dos familiares. Então fizemos uma rotina do ano todo para que ela pudesse fazer isso. Mas se o seu filho já tem a rotina diária, a rotina semanal, tem ali o seu álbum caseiro para pedir alimento, pedir coisas que ele prefere, você também tem que ter tudo isso também no aparelho de celular, no tablet dele. Sempre tem dispositivos tecnológicos que tenham aplicativos de comunicação. Mas lembrando que elas são complemento. Você nunca vai descartar totalmente o aparelho de comunicação físico, porque é para ele que você vai recorrer. Por exemplo, o celular, ele é um ótimo aparelho. Eu posso ter aqui no meu celular um aplicativo de comunicação alternativa, mas se acabar a bateria e eu for uma pessoa não oralizada que precisa me comunicar, sem o celular eu fico sem comunicação. Então é sempre bom ter estratégias. Você pode também ter pequenas fichas presas num chaveiro, ter fichinhas de bolso, fichinhas de bolsa para poder levar para os lugares. Tenha comunicação para ser utilizada em todos os espaços, em todos os momentos, independente se for comunicação tecnológica ou se for uma comunicação mais física, mais básica, mais rudimentar. Mas tenha. E principalmente, faça a comunicação para a vida diária. Isso aqui é indispensável. Nós já falamos para casa, mas se você vai usar a comunicação em todos os lugares, tenha comunicação para espaços que você tem demanda, como por exemplo, ir ao mercado. Olha que lindo. O que eu vou comprar? Tomate, cenoura, laranja, batata e batata chips. Mas quanto eu vou comprar dessas batatas? Essa aqui eu já deixei claro que é uma só. Porque se eu deixar a criança colocar aqui a quantidade de pacotes de batata que ela vai comprar, ela vai colocar 10 aqui e um nas outras. É claro que é do interesse dela. Mas esse aqui, ela pode escolher a quantidade. Esse aqui a gente já determinou. Lembra que eu falei? Deixar o espaço para a criança escolher? Isso é muito importante. Mas você vai usar também a comunicação para dizer o que fazer nesse espaço. Então eu já deixei aqui claro o que eu vou buscar, mas eu passo a passo para tudo isso. Eu tenho uma fila que envolve esperar, eu tenho que colocar as compras no balcão, eu tenho que passar o meu cartão na maquininha, colocar as compras na sacola, eu tenho que dar os parabéns porque a criança aguentou tudo isso. E aí, enfim, acabou, nós vamos para casa. Aquela batata vai vir aqui, viu? Como um prêmio por essa atividade maravilhosa. E aí a gente vai implementando uma estratégia de comunicação que vai abraçar em todas as áreas da sua vida. É muito importante adotarmos estratégias de comunicação funcional. Isso garante autonomia, qualidade de vida e sucesso nas interações. O que você não pode esquecer jamais, guardem isso na cabeça de vocês e melhor, gritem para o mundo. A comunicação alternativa, ela não tem a finalidade de substituir ou de podar a fala, pelo contrário,
A comunicação alternativa ela tem a finalidade de garantir que o indivíduo não oralizado, não verbal, não significa a pessoa que não fala, hein, gente? É não oralizado, vamos usar os termos corretos. Que o indivíduo não oralizado vai ter uma forma de se comunicar. Porque tendo como se comunicar, ele vai lidar melhor com frustrações, ele vai lidar melhor com comentários, ele vai conseguir realizar pedidos de forma adequada e, melhor ainda, ele vai ler e reler o mundo à sua volta. A comunicação, ela é muito mais importante do que a fala. Ela acontece com a fala, sim, mas ela pode acontecer de diversas outras formas. Através de gestos, através de fichas, através de tablets, através de sistemas de computação. E a gente tem que ter isso em mente. Falar não é se comunicar, então vamos focar nisso. Comunicação é a primeira ferramenta que qualquer indivíduo precisa para se desenvolver e conseguir adquirir autonomia. Perfeito, até aqui a gente falou muito sobre comunicação, mas eu quero deixar com vocês algumas dicas que também são necessárias. Então a primeira é: fale pouco, mostre mais. Quando você está pensando numa criança autista, uma criança com deficiência intelectual, uma criança com uma defasagem muito grande comunicacional, como a ausência da fala, você tem que considerar que esse indivíduo é um indivíduo visual. Então, mostre mais, fale menos. Quando eu estou com uma comunicação na mão, eu estou dando para esse indivíduo já as informações que ele precisa. Então, o ideal é que eu busque oralizar bem menos. A oralização ela já é uma coisa que gera um certo estresse na pessoa neurodivergente, na pessoa autista, porque a pessoa se perde em meio a tanta informação. Então, se você tem a comunicação, fale menos. Deixe que as imagens falem por você. Outra coisa que é muito importante é você incluir toda a sua família. Não adianta você ser uma mãe que usa comunicação alternativa se o pai não vai utilizar a comunicação alternativa junto com você, se os demais filhos não vão atender. Porque o que acontece? Quando a criança pega a ficha e mostra a ficha do que ela quer, a única coisa que vai garantir que aquela comunicação se estabeleça e evolua é ela ser atendida, mesmo que seja uma negativa. Então assim, não significa sim para tudo. Mas se você precisa dizer não, você vai ensinar a dizer não. A mesma jeito que você vai dizer não oralizando, você tem que ter uma ficha que indique o não, o esperar, o depois, o outra hora, o que indique pro painel de rotina dele que vai dizer que não é naquele momento. Mas todo mundo tem que utilizar, porque se você utilizar e o restante da família, a escola não utilizar, os terapeutas não utilizarem, você vai ter uma ferramenta incrível nas mãos, sendo desperdiçada, tá? Outra coisa que é muito importante é você monitorar e ajustar. Observe quais estímulos funcionam, observe quais fichas são mais utilizadas, quais estão faltando. Eu sempre conto nas minhas palestras uma experiência que eu tive com um paciente, né, um aluno na época, que ele batia muito na hora do lanche, porque ele tinha todas as fichas disponíveis, mas ele não tinha uma ficha que indicasse que ele não queria comer aquele lanche. Então, como ele não tinha como se comunicar, ele gerava um problema, gerava um comportamento interferente, que automaticamente fazia com que os profissionais retirassem ele do refeitório. Era o jeito dele de dizer: eu não quero comer essas coisas. Nós resolvemos isso com uma ficha simples, não quero. Para você perceber isso, você tem que monitorar e ir ajustando. Não existe uma receita pronta. Existe todo um caminho que a gente pode seguir juntos e nós vamos trabalhar isso aqui no nosso canal. Mas cada um vai ajustando a sua própria realidade. Mas para isso precisa de muito monitoramento e muito ajuste, para essa comunicação ser funcional para a vida do seu pequeno, para a vida do seu aluno, para a vida do seu filho, para a vida do seu paciente. E a melhor de todas as dicas que eu posso dar para vocês é: celebre todas as conquistas. Pedir qualquer coisa com a comunicação é algo que merece ser celebrado. Celebre as pequenas conquistas. A gente sempre está procurando coisas grandes. Então a gente sempre procurando uma fala, a frase, o pedido super elaborado e ignorando as coisas pequenas. Vamos celebrar as pequenas conquistas. Nós vamos começar trocando uma ficha por vez, trocando um estímulo por vez, pedindo um brinquedo por vez, seguindo uma rotina um dia de cada vez. E vamos celebrar tudo isso. É assim que a gente vai conseguir ter resultado e fazer coisas incríveis juntos. Se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, se isso te ajudou e foi de encontro a uma demanda sua, compartilha com o pessoal, curte, comenta, critica se for o caso também, mas me deixa saber qual é a sua opinião sobre todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui e seguimos por aqui juntos, por dentro da inclusão. Um abraço!